Semana chegando ao fim, mas os temas seguem quentes em Brasília. Quem traz as atualizações é o repórter Marcelo Dias, direto da capital federal, porque como nós já havíamos antecipado, o pedido de suplementação de 500 milhões de reais para a subvenção ao seguro rural foi negado mais uma vez. E é uma negação definitiva, Marcelo? Tem alguma esperança? Quais as informações que você tem nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Petri, e boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, sempre há uma esperança, né, quando se trata aí de obter recursos, mas conforme a gente já havia adiantado e trazido aqui em primeira mão para os nossos produtores rurais, né, que estavam na expectativa desses recursos, nós adiantamos aí durante a semana que realmente a AGO não ia assinar essa suplementação da ordem de 500 milhões, conforme estavam sendo esperados aí pelos setores, inclusive pelo Ministério da Agricultura. Esse anúncio foi feito oficialmente, inclusive pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está exonerado do cargo aí, voltou para o Senado para votar aí os projetos de interesse das pautas econômicas do governo. O que acontece? Criou uma situação muito difícil aí para o Ministério da Agricultura, que estava aguardando esses recursos, ainda havia esperança. Nós havíamos colocado aí que realmente na quarta-feira não tinha acontecido aquela reunião tão esperada pelo ministro Haddad e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. E dentro dessa situação, o que acontece? Pode prejudicar muito o Plano Safra a partir do ano que vem. Os produtores já estão preocupados com relação a esse tema. Eu consultei a Confederação Nacional da Agricultura agora pela manhã, a CNA, que não deu tempo de repercutir esse assunto comigo, que estava inclusive insistindo para que esses recursos pudessem sair. Agora eles não mandaram uma nota para a gente, mas ainda prometem até a noite repercutir sobre esse assunto e também com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu conversei com exclusividade, Peter, com o senador Efraim Filho, que faz parte aí da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que comentou sobre esse assunto comigo aqui nos estúdios do Canal Rural. Vamos ouvir o que ele disse. Ainda há uma esperança, mas a preocupação para o ano que vem já é assim total. Olha, é um tema essencial, essa preocupação ela está no radar, na mesa da Frente Parlamentar e do Congresso Nacional, para os temas que têm que ser resolvidos nessa reta final do ano, até porque as perspectivas para 2024 não são nada animadoras do que diz respeito do ponto de vista climático, né? A seca continua e com mais rigor no Brasil, adversidades existem, então é preciso estar preparado para enfrentar essas adversidades e recursos financeiros nas políticas públicas que cuidam do tema é essencial. Então vamos pressionar sim as instâncias do governo e dos ministérios para avançar com esse tema até o fechamento do orçamento. Agora, Marcelo, outro assunto importante, talvez o mais importante aí do dia hoje, seja o veto total, né, do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de 17 setores que empregam aí, que mais empregam, né, cerca de 9 milhões de empregos da economia brasileira. Esse assunto provavelmente vai merecer uma repercussão aí do parlamento. Fala-se, inclusive, numa queda desse veto, né? Como é que isso repercutiu aí? Porque essa decisão do Lula acabou sendo tomada num apagar das luzes, né? Ontem, praticamente próximo aí da meia-noite, não é isso? É isso mesmo, Peter. Foi bem próximo da meia-noite, ou seja, o presidente saiu tarde ontem aqui do Palácio do Planalto, porque ele tinha até ontem para poder sancionar essa lei, né? O que aconteceu, que na verdade ele vetou esse projeto que repercutiu assim negativamente entre vários setores. A gente sabe que a folha de desoneração aí foi implementada desde 2011, Petri, com medida temporária, né? A política de desoneração da folha ela vinha sendo prorrogada desde então. E com o veto presidencial, a medida perde a validade
em dezembro deste ano. A ideia do projeto de lei, aprovado aí pelo Congresso no mês passado, era manter aí a contribuição para a Previdência Social de setores intensivos em mão de obra entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. A política beneficia principalmente o setor de serviços. Olha, Petra, até 2011, a contribuição correspondia a 20% da folha de pagamento. Esse cálculo voltará então a ser aplicado a partir de janeiro, com o veto aí do presidente Lula, que repercutiu negativamente em todos os setores, nas centrais sindicais, com os empresários e também na ala política aqui do Congresso, que promete aí, então, vetar, né, não passar isso aqui do Congresso. Ou seja, já começaram essa articulação desde ontem, né, que já havia essa especulação, Petri, que o presidente poderia vetar aí o projeto de desoneração que foi aprovada aí pelo Congresso. Diante disso, os parlamentares já estão se movimentando para derrubar esse veto, então, aí no Congresso. E isso também prejudica muitos setores, né? Nós tivemos aí informação também que a política da desoneração da folha é uma política vitoriosa, segundo diz aí Ricardo Santin, presidente da BPA. Até então, né, enquanto ela estava valendo, setores como, por exemplo, da indústria do mercado de carne, estavam sendo beneficiadas com isso. O Ricardo Santin deu uma entrevista aí para o portal de notícias do Canal Rural, falando sobre isso, né, que já vem mais de 11 anos dando frutos e benefícios para o país, mais especialmente para as pessoas na geração e manutenção de emprego. Ele fala que essa política de geração de empregos poderia gerar muito mais, melhorar muito mais, mas com isso pode acontecer demissões, ou seja, as empresas vão ter impactos econômicos a partir dessa decisão do presidente Lula tomada ontem à noite. O setor da indústria de carne pode ser um dos mais prejudicados também, né, já que gera mais de 9 milhões de empregos, Petri. Vamos ver o que o ministro Haddad, da Fazenda, falou sobre esse assunto. Ele tentou justificar uma coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã, aí no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, dizendo que há ainda uma forma de pacificar esse assunto com o Congresso e que eles têm outras estratégias por parte do governo que serão apresentadas ao Congresso, mas que depende do tempo hábil aí do Congresso também entender melhor esse assunto. Vamos ver o que ele disse durante a coletiva. E tudo isso, pelo jeito, só depois da COP28, que vai acontecer a semana que vem. Olha só o que ele falou. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora.